Bem, meus caros, hoje eu gostaria de falar a respeito da realeza de Nosso Senhor sobre as nossas famílias. Com frequência, na festa de hoje, fala-se bastante da realeza social de Jesus Cristo, fala-se de que as sociedades, os países, os governos devem estar sujeitos e ser submissos a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, às leis de Deus, e tudo isso é verdade. Mas hoje nós iremos falar do domínio do governo da realeza de Jesus Cristo sobre as nossas famílias. A realeza que Jesus Cristo tem de direito e que deve ter de fato nas famílias e nas nossas famílias. Porque a família, as nossas famílias, cada uma das nossas famílias é a base da sociedade. E se a sociedade está desagregada e corrompida hoje em dia, é porque as famílias estão desagregadas e corrompidas. Pela separação, pelo divórcio, pela contracepção, por uma educação e formação dadas de modo falho aos nossos filhos. Nesse sermão, então, falaremos primeiro a respeito de como Jesus Cristo é Senhor e Rei das famílias. Iremos descrever como é uma família verdadeiramente cristã. E depois nós tiraremos conclusões práticas que precisam ser aplicadas nas nossas famílias aqui na Capela Nossa Senhora das Dores. O primeiro fundamento da realeza de Nosso Senhor sobre as nossas famílias, sobre todas as famílias, é que Ele as criou. E as resgatou do pecado, as incorporou nele, fazendo-as parte do seu corpo místico e fazendo das famílias unidas a ele uma grande família. Nosso Senhor, ele é como José do Egito. É um filho que morreu, retornou à vida e trouxe outros filhos, que formaram depois um grande povo, que na verdade era uma grande família, o povo judeu do Antigo Testamento. Depois de passar pela morte, seus irmãos estiveram prestes a matá-lo, criaram toda uma história na qual ele havia morrido. Para o seu pai ele havia morrido. E no Egito foi preso e quase morto. Retornou à vida, saindo da prisão, reinou sobre o Egito, sob o governo do faraó, e trouxe seus irmãos de volta, e as famílias dos seus irmãos formaram uma grande família no povo judeu do Antigo Testamento. E assim Jesus Cristo reina sobre as nossas famílias, porque Ele as criou, as resgatou do pecado, e formamos uma só família em Jesus Cristo. E Jesus Cristo poderia ter deixado o matrimônio no nível de um contrato natural, mas Ele quis, pela instituição do sacramento do matrimônio, fazer com que esse contrato natural, quando passado entre dois batizados, quando dois batizados trocam consentimento na hora do rito do casamento, que isso também seja um sacramento que confere muito mais dignidade à família. Este sacramento injeta uma vitalidade totalmente nova no matrimônio. Na sua encíclica sobre o matrimônio, Pio XI, a Casti Connubii, ele diz: a partir do momento em que os fiéis prestam sinceramente o consentimento, o esposo e a esposa, eles abrem para si mesmos o tesouro da graça sacramental, de onde devem tirar forças para cumprir seus deveres e obrigações de maneira fiel, santa e perseverante até a morte. Jesus Cristo também reina sobre as nossas famílias porque Ele redime não só os cônjuges, mas todas as pessoas da família. A redenção de Cristo é eficaz numa vida que de fato é na prática cristã. Leão XIII afirmava numa encíclica, a falar das famílias: assim como um tronco corrompido faz brotar galhos viciados e frutos miseráveis, assim a corrupção que contamina as famílias acaba por contagiar e viciar, infelizmente, cada um dos cidadãos. Pelo contrário, quando a família é ordenada em uma vida cristã, pouco a pouco, cada um dos seus membros se acostumará a amar a religião, a amar a piedade, a ter horror das falsas doutrinas, das doutrinas perniciosas, a ser virtuoso, a respeitar os mais velhos, a refrear esse sentimento estéril de egoísmo que tanto enfraquece e degrada a natureza humana. Nosso Senhor mostrou este amor e consideração pelas famílias muitas e muitas vezes na sua vida. Viveu durante 30 anos no interior da sua família. Nela, ele obedeceu, trabalhou, cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. No final de sua vida, confiou sua mãe aos cuidados providenciais de São João, para não deixá-la sozinha. Santificou um casamento com sua presença, fez nele o seu primeiro milagre a pedido de sua mãe. No vilarejo de Betânia, santificou a amizade na família de São Lázaro, Santa Marta, Santa Maria Madalena, que eram irmãos. Aliviou as dores das famílias, deixando-se convencer pelos pedidos de uma mãe que curasse a sua filha. Devolveu alegria à família de Jairo, ressuscitando a sua filha. Pela ressurreição do filho da viúva de Naim. Também pela ressurreição de Lázaro, para confortar essa família que era amiga sua.
Os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a família foram os mais fundamentais e os mais graves. Ele falou das condições e características essenciais do casamento. Ele é uno e ele é indissolúvel. Não separe o homem o que Deus uniu. Essa é uma das frases mais claras a respeito dos princípios da família que Jesus Cristo já falou. Separar-se fisicamente do cônjuge sem um motivo objetivamente grave e ainda mais unir-se depois a outra pessoa é pecado mortal. São João Batista foi muito claro e por isso foi degolado. E essas pessoas ouvirão no dia do juízo a terrível sentença de nosso Senhor: ide malditos para o fogo do inferno, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A família forma súditos para esse rei, Jesus Cristo. Educam os filhos para que amem Jesus Cristo acima de todos os amores, para que vivam para cumprir a vontade de Deus. Ele falou: quem não amar mais a mim do que aos seus pais, não é digno do reino dos céus. E ao ser procurado por Nossa Senhora e São José, encontrado no templo 3 dias depois, não sabeis que convém ocupar-me das coisas de meu pai? As famílias devem formar os filhos para Jesus Cristo, para amar a Deus acima de todos os amores. E Jesus Cristo continua exercendo o seu governo e império sobre as famílias cristãs pelo magistério autêntico da igreja. Na Cástico Nubi, Pio XI escreve: os fiéis cristãos devem, portanto, ter cuidado para não cair em uma independência exagerada do seu próprio julgamento, em uma falsa autonomia da razão, mesmo nessas questões que hoje agitam o casamento. É muito impróprio para todo verdadeiro cristão confiar com tanta ousadia no poder da sua própria inteligência. Lembre-se, é uma inteligência mínima, uma inteligência criada, machucada pelo pecado original, marcada por tantos vícios. Confiar nela de maneira assim, tão ousada quanto a imprudência. E que unicamente concorde com o que conhece por suas próprias razões internas. E de que acreditar que a igreja, ordenada por Deus para ensinar e governar os povos, não está bem inteirada das coisas de hoje. É próprio de todo verdadeiro discípulo de Cristo, seja ele mais sábio ou mais ignorante, deixar-se governar e conduzir em tudo que se refere à fé e aos costumes pela Santa Madre Igreja, pelo seu supremo pastor, o Romano Pontífice, a quem o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, governa. O Papa está debaixo do governo de Jesus Cristo e não pode fazer nada que vá contra o que Jesus Cristo ensinou. Pode-se dizer que a família cristã é a estufa em que são plantados e crescem os eleitos para o céu, o laboratório onde se formam as almas. As ideias, as convicções, as impressões recebidas na família não se apagam nunca. Quando são boas, toda a vida é influenciada por elas. Quando são más impressões, o mal se corrige, é possível, mas com mais dificuldade. E os padres devem, portanto, fazer tudo para criar famílias virtuosas e preservar na sociedade as famílias virtuosas. O zelo dos padres nesse ponto deve ser ainda mais atento hoje em dia, pois como todos nós observamos, é principalmente pela perversão da família que o demônio e os seus colaboradores se esforçam hoje para perder as pessoas e para combater a igreja. E assim, vamos aqui mostrar tudo o que deve estar presente numa família verdadeiramente cristã, para que as nossas próprias famílias saibam até onde devem levar os seus desejos, suas pretensões, qual deve ser a altitude de visão, como devem ser seus arrependimentos e os seus esforços para melhorar. Acima de tudo, em primeiro lugar, a família verdadeiramente cristã está unida ao clero e à igreja. O laicismo, esse sistema que gostaria de substituir a igreja que ensina pela igreja que é ensinada, não penetrou na família verdadeiramente cristã. Na família verdadeiramente cristã, se conservou, vamos falar assim, o culto ao padre. Para esta família, a família verdadeiramente cristã, onde Jesus Cristo reina, o padre permanece o que ele era antigamente, o que sempre foi desde sempre, como Jesus Cristo instituiu, uma figura sagrada, uma pessoa sagrada. O padre é consultado nos assuntos mais sérios e as famílias seguem suas orientações no cotidiano, sem que haja uma familiaridade imprópria que prejudique o apostolado e o governo sobrenatural dos fiéis. O padre e a família mantêm boas relações. O que se diz na igreja é repetido em casa pela família. Em seguida, o ensino religioso dado pelo padre é repetido às crianças pela mãe ou por alguma irmã mais velha, por exemplo.
A casa é como uma filial da paróquia, da capela, do apostolado do padre. Lá na família se repete o catecismo. Lá se supervisiona a instrução religiosa. Aos mais jovens, fala-se dos sacramentos e da primeira comunhão. Em resumo, exerce-se ali um sacerdócio doméstico, como nos ensinava São Pedro numa de suas epístolas. Por fim, aumentando o seu horizonte de visão, a família verdadeiramente cristã olha para além do seu apostolado, da sua capela, para além do que recebe do padre, no sentido de que consulta a igreja e o espírito da igreja. Tem faro para as más ideias, não adota aquelas ideias que não se encaixam com o catecismo, desconfia das novidades, não faz depender a religião da política. Em matéria de livros e leitura, só admite o que são totalmente bons. Isso dá trabalho, eu sei, mas tem que ser feito. Enfim, a primeira preocupação da família verdadeiramente católica é permanecer absoluta e puramente católica, pois o verdadeiro catolicismo é a primeira condição para o reinado da verdade e a virtude nas almas. E o reino de Jesus Cristo, antes de tudo, um reino da verdade. Está no evangelho de hoje, está no prefácio antes do cânon da missa de hoje. Cristo, no evangelho da missa de hoje, diz que exerce sua realeza pela pregação da verdade. Ele falou para Pilatos: sim, eu sou o rei, eu vim para o mundo para dar testemunho da verdade. Mais ainda, afirma que incorporar-se ao reino dele é incorporar-se à verdade do seu ensinamento. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Na epístola de hoje, São Paulo também diz que em Cristo recebemos a herança do reino da luz, tendo sido tirado do reino das trevas. E isso se faz, primeiramente, pelo conhecimento da verdade no ensinamento de Jesus Cristo. Na família verdadeiramente cristã, o eterno é colocado acima do temporal, das coisas deste mundo. Esta palavra, eterno, eternidade, nos lembra o nosso fim último. Esse fim sublime deve ser proposto aos membros da família com toda a amplitude que isso significa. Existem casas abençoadas onde os pais e os filhos estão bem imbuídos da grande ideia de Deus que deve ser servido, de Deus que deve ser conquistado e que deve ser mantido, de Deus a ser dado aos outros. Na família verdadeiramente cristã, a ideia do fim último da vida humana é expressa por duas ideias bem simples. Nesta casa aqui, nós servimos a Deus e nós salvamos a nossa alma. Este é o duplo objetivo da vida que os pais devem indicar aos seus filhos. Quando o cristianismo da família é totalmente sério, esse objetivo é supremo e prevalece sobre todos os outros. Pensa-se também no material, isso é permitido, isso inclusive é prescrito por Deus. Mas, se for necessário, o material cede lugar às coisas eternas. As palavras da mãe de São Luís IX, Branca de Castela, estão nos lábios de cada pai de uma família verdadeiramente cristã. Meus filhos, eu prefiro para vocês a morte do que um pecado mortal. Nos acontecimentos felizes ou infelizes que formam o tecido da vida familiar, repete-se sempre esse refrão generoso. Com a condição de que Deus esteja contente de que estejamos salvando nossas almas, assim está bem. Este espírito tem um resultado prático: a família se entrega à providência. Façamos o bem, evitemos o mal, quanto ao resto, confiemos em Deus. Esta é a canção que domina na família verdadeiramente cristã. Essa é a descrição da família verdadeiramente cristã de acordo com a lei dos evangelhos. Às vezes mais ou menos distante, às vezes mais ou menos distante o que acontece na realidade, eu sei. Mas é bom que em todas as coisas nós tenhamos o ideal da perfeição. Sem isso, poderíamos dizer que o evangelho então é um livro inoportuno, um livro que sonha de um sonho irrealizável, o que não é verdade. Como diz Santo Agostinho, Deus não vos pede coisas impossíveis, com a sua graça Ele pede coisas perfeitas. A família verdadeiramente cristã é um lugar onde o objetivo de todos é sobrenatural. Quando é assim, então, cada família particular, cada família, bem como toda a grande família católica, essa capela aqui, são observadores exatos das leis da vida cristã. Mas bem, o fato é que nas famílias nem todos os membros são igualmente virtuosos e igualmente santos.
Em matéria de virtude, o mínimo, o máximo e tudo entre os dois se encontra em toda parte nas famílias. Mas, em geral, nas famílias ainda boas, eis o que nós constatamos. Alguns mais privilegiados, no sentido de que colaboram mais com a graça, se dedicam mais à perfeição. É uma mãe absolutamente piedosa, é uma filha toda dedicada a Deus, é um pai, um marido, colaboradores das graças divinas que praticam seus deveres de virtude perfeita. A oração, a frequência assídua aos sacramentos, a união com Deus no trabalho e tudo mais, em um ou outro membro da família, pelo menos. No extremo oposto, encontra-se no mesmo lar almas menos elevadas que fazem apenas o estritamente necessário e ainda assim. Mas, em geral, nessas famílias bem conservadas, o que se observa é uma boa média em termos de vida cristã. Rezam, assistem às missas, Jesus e Maria têm a primazia. Os sacramentos são recebidos nas festas e mesmo ao longo da semana. O pecado não é patrocinado, não é exibido. O mundo ruim é evitado e banido. E, finalmente, nas tentações entre a cobiça material e a vida honesta e justa, é esta última que prevalece. Jamais prejudicar ninguém para conseguir alguma vantagem. Entre os hábitos católicos, há um que, por si só, vivifica todos os outros numa família. É a oração em comum. Quando a oração em comum existe numa família, é a alegria dos membros piedosos, a ajuda daqueles que não rezariam se estivessem sozinhos e o consolo de todos. E por isso, todo padre zeloso pela salvação das famílias encoraja essa prática sagrada, rezar em família. Se possível, nesta ocasião, fazer a leitura de alguma frase dos evangelhos, um ensinamento sério que ficará para a reflexão de cada um. Se essa prática for feita, a oração em comum, junto com a leitura de algum princípio, algum ensinamento de Jesus Cristo para a reflexão nossa, então a família terá uma refeição diária que dá vida e revigora as almas dos membros da família. Tudo isso é relativamente fácil quando a família tem como chefes um marido fiel e uma mulher forte. A perfeição aqui seria uma santa união de almas entre um pai cristão e uma mãe piedosa trabalhando em conjunto. É o que nós realmente exortamos todos vocês para que trabalhem nesse sentido. Isso vai sendo construído aos poucos, à medida que um ou outro precisa mais ou menos melhorar nisso. Pelo contrário, haveria uma corrupção radical da autoridade dos pais, se eles se permitissem transformar o seu casamento num desvio contínuo e mútuo contra a geração dos filhos pela contracepção, ou vivessem uma espécie de divórcio oculto pelo modo errado de conviverem entre si. Então Deus, que honra apenas a virtude, tiraria desses cônjuges, desse pai e dessa mãe infiéis, o prestígio da autoridade que receberam, e a família seria entregue ao caos dos caprichos de cada um. Em muitos lares acontece que um dos cônjuges não está em sintonia com o resto da família. Às vezes uma mãe e esposa mais fria para os voos da vida interior, ou aos seus deveres de amor cristão para com seu marido, com seus filhos. Outras vezes é um marido, um pai, que na maior parte das vezes tem olhos para diversão, bebida, uma vida amena, pouca visão sobre o que realmente é governar e educar os filhos e a esposa para o céu. Neste caso, a parte mais católica e fiel consegue corrigir o mal com o tempo, permanecendo firmes nessas coisas de que fomos falando. E assim a parte fiel consegue compensar pelo exemplo, pela virtude, colaborando com a graça de Deus, a pouca religião do outro. E não é raro que a parte fria para as coisas de Deus, por exemplo, para o grande benefício dos filhos, para as coisas dos seus deveres de Estado, não é raro que a parte mais fria acabe aceitando, pelo menos na prática, de maneira tácita, uma vida familiar mais católica, por causa de um outro cônjuge mais fervoroso e fiel. Por maior que seja o prestígio da autoridade dos pais, de pouco servirá este prestígio se essa autoridade não for bem exercida. E por isso uma família cristã deve ser governada de acordo com os antigos princípios da autoridade patriarcal. Este palavrão hoje em dia. Patriarcal. Patriarcal, esta palavra resume tudo. Ela diz que as famílias não devem ser dirigidas de acordo com as ideias modernas, que levam os dirigentes à fraqueza, à moleza ou à dureza. Dois excessos errados de um meio termo virtuoso. A palavra patriarcal diz que os pais devem conduzir seus filhos com uma majestade paterna,
e com tanta energia como doçura. Energia nos princípios, no fundo, doçura no modo. Que, por sua vez, os filhos devem obedecer aos seus pais, e que os filhos devem dar aos pais uma espécie de culto, sob um certo aspecto, isto é, ver nos pais o que eles são de fato, autoridades legitimamente constituídas por Deus para o cuidado da família, e de que eles estão sob a proteção de Deus, e fora das ações do demônio, se eles permanecerem sob o governo do pai da família, conforme a lei de Jesus Cristo. De que a esposa e os filhos estarão sob as garras do demônio, se eles saírem do governo justo do pai e do esposo. O ato principal deste culto é a bênção diária, religiosamente dada pelos pais e religiosamente recebida pelos filhos. Pais, conservem ou introduzam esse excelente hábito de abençoar os filhos, quando eles vêm falar com vocês, ao sair de casa e ao chegar. Esse costume de abençoar e ser abençoado deve ser cuidadosamente propagado e protegido. Contém uma espécie de graça que contribui poderosamente para conservar o espírito cristão numa família. Hoje se fala da família organizada sob a autoridade patriarcal como se fosse um pequeno mundo autoritário. Uma estrutura hierárquica onde a família tradicional reproduz relações de dominação, de submissão à autoridade patriarcal, onde o pai é visto como uma figura autoritária que impõe sua vontade, onde ocorre um disciplinamento por mecanismos de controle e punição, cujo resultado é moldar pessoas submissas e quebradas na sua personalidade. É assim que a família é vista hoje em dia. Um lugar de obediência cega, uma família que ensinaria a submissão à autoridade sem pensar, um conservadorismo moral que perpetua valores tradicionais que são um obstáculo para as mudanças sociais necessárias hoje em dia. Como muitos defendem hoje em dia, a família contém mecanismos de repressão psicológica, produz pessoas que temem a diversidade. Uma família idealiza hoje em dia a ordem e tem preferência por estruturas rígidas, produzindo pessoas rígidas, com prejuízo para a liberdade individual. Enfim, a família seria uma produtora de neuroses e de patologias sociais. Para essas pessoas hoje em dia que defendem essa visão errada da família, que equiparam a família verdadeiramente cristã a uma estrutura produtora de neuroses e patologias psicológicas, de pessoas desequilibradas, nós afirmamos a doutrina católica. A autoridade legítima não se identifica com autoritarismo. A finalidade da autoridade paterna é o bem comum da família, a educação dos filhos. Essa autoridade tem por natureza o serviço ordenado para o desenvolvimento completo e equilibrado de cada membro da família e não para pisar neles. Essa autoridade tem limites, a lei de Deus. O bem objetivo, não seus caprichos pessoais. Quem realmente governa sobre a família é Jesus Cristo, não os caprichos da vontade de uma pessoa sem princípios. Para hoje em dia, o pai de família teria o poder pelo poder para dominar. Realiza a imposição arbitrária da sua vontade, sem ausência de limites morais objetivos, existindo uma vontade imposta de maneira instável aos caprichos do chefe. São Tomás de Aquino explica que as coisas são de outro modo bastante diferente. A autoridade paterna participa da autoridade de Jesus Cristo, do governo do mundo, visa o bem total de cada pessoa da família e não seus interesses pessoais. A autoridade patriarcal está limitada pela lei natural. O pai de família não pode fazer o que bem entender. A família é uma escola de virtudes. O objetivo da autoridade é o desenvolvimento das virtudes morais e intelectuais dos membros da casa, formando gradualmente, ao longo de anos, uma razão prática, ou seja, que permite a execução, que planeja a execução de atos a partir de princípios verdadeiros muito bem formada. Formando filhos que têm autonomia moral responsável depois de terem sido bem formados. A família desenvolve justiça porque distribui a cada um o que lhe é devido. Cultiva moderação, autocontrole, coragem diante das dificuldades. Meus caros filhos, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Para vocês só existe um homem em primeiro lugar, que de fato ficará
contente quando vocês forem melhores do que ele é o pai de vocês. Só o pai de vocês dirá para vocês: filho, eu estou orgulhoso de você porque você é melhor do que eu. Nenhuma outra pessoa é de fato assim. Só os pais de vocês. Amem os pais de vocês. Cuidado com todo tipo de barbaridade que afirmam aí fora. Essas pessoas não querem o bem real de vocês. Elas nunca ficarão contentes pelo fato de que vocês são melhores do que elas. Cultiva a prudência, essa sabedoria prática para decidir bem. A hierarquia, ela é baseada não num domínio de força daquele que é mais forte, mas na diferença de funções e de honra, conforme o papel que cada um tem recebido de Deus da natureza. A autoridade do pai é orientada ao bem comum de todos na família, e não ao seu bem individual e caprichoso. Na família existe um respeito da dignidade de cada um dos membros. Existe uma complementaridade de papéis, e não esmagamento do papel de um pela força do outro. Existe uma colaboração harmônica entre os membros. A família é o fundamento de uma sociedade justa, essa é a verdade. A família bem constituída forma pessoas capazes de participar da política de maneira responsável, e não pessoas alienadas. A política é o ópio do povo. Essa é a verdade. A família bem estruturada desenvolve o senso pelo bem comum. Ensina o respeito pela autoridade legítima. A família bem estruturada forma pessoas que resistem à tirania. Por isso os governos hoje em dia não querem que as famílias sejam bem estruturadas. Assim eles podem pisar no cidadão e se aproveitar do cidadão, de maneira injusta. Cultivem a família de vocês. Jovens, se vocês querem que a sociedade seja melhor, formem famílias sólidas, onde Jesus Cristo reina nelas. A família possui direitos próprios anteriores ao governo. O governo deve ajudar as famílias e não esmagar as famílias, e não frear as famílias. O Estado deve promover, proteger as famílias e não substituir as famílias. As famílias bem estruturadas, conforme a lei de Deus, elas põem um limite ao totalitarismo dos governos. São sociedades intermediárias que bloqueiam o exercício de um poder absolutista. A família bem organizada não cria uma obediência cega, mas uma obediência racional. Jesus Cristo ensina: deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens. Quem amar mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno do reino dos céus. Ou seja, o pai e a mãe não podem exercer um poder contra a lei de Deus. Eles devem exercer o poder que têm para que Jesus Cristo reine na família deles. A autoridade existe para o bem comum. E guardem bem isso aqui, a autoridade não existe para esmagar as pessoas, não. A autoridade existe para fazer com que as pessoas cheguem até onde elas jamais chegariam sozinhas. A autoridade existe para servir. Veja o que Jesus Cristo falou para os apóstolos: e eu estou entre vós como aquele que serve, não como aquele que é servido. Eu vim para servir e não para ser servido. Isso é uma autoridade. Muito distante das críticas à família católica, esse espantalho criado pelos erros modernos. A família visa o bem de todos os seus membros. Não há contradição entre o bem individual e o bem comum. Vejam as palestras que nós falamos sobre o bem comum e a família. Está no nosso canal. A família está fundada na realidade das coisas. As normas da família não derivam de uma vontade arbitrária do pai, mas da lei natural e da lei de Deus. A família está ordenada ao bem supremo do homem, à verdade. Ver Deus no céu. Ela não é uma finalidade em si mesma, ela é um meio para a salvação da alma. A doutrina católica demonstra que a família bem construída é o oposto de uma instituição opressora. A família verdadeira promove a verdadeira liberdade através de uma educação moral, formando filhos, esposas, maridos livres de apegos e de descontroles passionais, escravos das suas paixões. Respeita cada pessoa de acordo com a verdade, forma cidadãos virtuosos capazes de resistir à opressão, constitui uma barreira natural contra o poder absoluto do Estado. Hoje se confunde autoridade legítima com autoritarismo, ordem moral com opressão, tradição racional com conservadorismo ideológico. Ninguém aqui na capela faz conservadorismo ideológico coisa nenhuma. A família é a primeira escola de seres humanos verdadeiramente livres, equilibrados, onde se aprende a amar,
servir, respeitar. Virtudes que são absolutamente incompatíveis com qualquer forma de opressão. Finalmente, para que as famílias verdadeiramente cristãs se mantenham, é necessário que formem um todo homogêneo, sem mistura de elementos perniciosos. Um bom pai de família, uma boa mãe de família, vigiam para que não se introduza nenhum elemento desagregador na sua casa. Às vezes, são esses elementos maus que se infiltram na própria família. Um pai pouco cristão, um filho que se embrenhou por uma vida de pecado, uma filha que se tornou mundana, um genro, uma nora que vieram de outra criação e contrastam com o resto da família. É então que os membros que permanecem bons devem agir com firmeza e delicadeza para combater ao longo do tempo as influências más. Mais frequentemente o mal vem de fora. Espíritos pouco cristãos querem se insinuar, são partidários do mal, ou de um bem menor, em comparação a um bem maior que poderia ser feito. Eles tentam entrar na família. Felizes as famílias que têm chefes suficientemente vigilantes e desconfiados para fechar a porta para esses invasores, esses intrusos, para que a vida doméstica continue sendo o que deve ser, um santuário inviolável da verdade. A realeza social de Cristo na família implica que Cristo é o centro da vida doméstica, que os seus ensinamentos orientam as decisões familiares, sua autoridade moral prevalece sobre as outras influências. A paz de Jesus Cristo reina nos corações e nos relacionamentos, os valores de Jesus Cristo moldam a cultura familiar. Isso se manifesta em oração familiar em conjunto. Então Jesus Cristo é o centro da família. Na educação cristã dos filhos, na vivência das virtudes do Evangelho, na ordem moral baseada nos mandamentos e não no capricho próprio, numa atmosfera de amor segundo o Evangelho. Eu gostaria de terminar com um alerta prático aqui, de como os meios eletrônicos comprometem essa realeza de Jesus Cristo na família. Esses meios, podemos dizer assim, vamos usar essa expressão, criam outros reinos paralelos. Múltiplas autoridades concorrentes, influenciadores digitais, são novos mestres. Algoritmos das plataformas que moldam preferências e valores. Culturas virtuais que competem com a cultura de uma família verdadeiramente cristã. Pessoas que se destacam nesses meios disputam a primazia devida a Jesus Cristo. Existe uma fragmentação da atenção. As pessoas ficam mentalmente dispersas durante momentos de oração familiar. Tem dificuldade de se concentrar na doutrina católica. Nas conversas entre família, interrupções constantes. Perda do recolhimento necessário para uma vida espiritual em família. Começa a haver uma inversão de papéis. A autoridade parental é enfraquecida. Perda da função educativa dos pais em áreas bastante importantes. Acesso igualitário a conteúdos inadequados para a idade e a noção de autoridade e de hierarquia da verdade e de transmissão da verdade é prejudicada nos filhos. Existe uma ausência de mediação dos pais naquilo que os filhos verão. Crianças começam a consumir de maneira autônoma todo tipo de conteúdo. É óbvio que elas começam na prática a ter a noção de autoridade paternal muito enfraquecida. A educação cristã começa gradualmente a ser prejudicada, quebrada. Começa a haver uma corrupção da formação moral dos filhos. Eles ficam expostos a várias visões de mundo sem discernimento. Começam a ver como normais comportamentos contrários à moral cristã. Começa a haver uma confusão entre liberdade verdadeira e libertinagem. Começam a perder referências morais absolutas e negociáveis. Ficam expostos à banalização do sagrado, memes, conteúdo irreverente com coisas da religião. Perda do senso de mistério. As pessoas começam a dedicar o tempo mais para coisas profanas do que coisas da religião. E, na verdade, elas vivem de maneira prática, conforme o materialismo. Interrupção durante a oração familiar, redução do tempo dedicado à leitura espiritual, pressa constante impede a contemplação, perda dos ritmos naturais de manhã, tarde e noite, com divisões bem claras de obras a serem feitas em tal parte do dia. E a vida começa a ficar naturalmente desorganizada, isso prejudica muito a vida espiritual.
A atenção dos filhos fica dividida, isso aqui vale para os pais também, tudo isso aqui vale para os pais com seus celulares também. Dissipação durante momentos familiares importantes, as pessoas ficam fisicamente presentes, mas ausentes em alma e em espírito, nos encontros de família. Dificuldades para escutar um ao outro de maneira profunda e realmente preocupado com o bem do outro. Superficialidade nas conversas familiares. Os filhos ficam bombardeados de informações e essa sobrecarga impede a reflexão. A pessoa não consegue assimilar direito as coisas que vê, recebe informações contraditórias sem critério de discernimento. Não tem mais silêncio na vida, que é necessário para a formação da consciência. Conteúdo inadequado para a idade, modelos de comportamento contrários aos evangelhos, pressão de colegas nas redes sociais, ansiedade e insatisfação, isolamento mesmo em casa, perda de intimidade entre vocês, redução da conversa entre vocês. Os celulares e os computadores ficam rivalizando com os relacionamentos de vocês em casa. Para conviver bem com os outros é necessário ter paciência. O celular com suas gratificações instantâneas vai tudo contra isso. Superficialidade nas relações e não há vínculos profundos entre os membros da casa. A solução está em tudo o que nós descrevemos aqui no plano da vida familiar verdadeiramente cristã que nós apresentamos nesse sermão. A realeza de Cristo na família enfrenta hoje um desafio sem precedentes, sobretudo com os meios eletrônicos onipresentes hoje. Não se trata, lógico, de rejeitar a tecnologia, nós transmitimos nossas missas e nossas conferências. Mas trata-se de subordinar tudo isso ao reinado de Jesus Cristo na família de vocês e, portanto, na sociedade. Não haverá reinado de Cristo na sociedade sem que ele reine nas famílias, isso é uma loucura. Isso exige um rigor justo, bastante claro nos princípios e na execução do governo da casa, prezados pais e mães. Cristo deve reinar sobre todos os aspectos da família de vocês. A tecnologia é um instrumento, mas não uma finalidade que deve ser negligenciada no sentido de não haver vigilância. Os pais têm autoridade real e responsabilidade sobre toda a educação dos filhos e têm que vigiar de maneira séria os eletrônicos em relação aos filhos. Bem, eu gostaria de dar aqui o meu testemunho. Meu primeiro celular foi com 28 anos de idade, depois de ordenado padre. Uns 2 meses depois. Eu não tive celular na faculdade, na escola, na faculdade. Eu não tive celular no seminário. Eu viajei para outro lugar sem celular no bolso. Meus pais só souberam que eu tinha chegado depois que eu liguei de um telefone fixo da cabine do seminário. Estou aqui, ninguém morreu. Bem, conversem com o padre para ajustar essas coisas. Pode ser que hoje em dia, lógico, as coisas mudaram um pouco, haverá aplicações nuanceadas, mas tudo isso com bastante cautela. Até as pessoas sem nenhuma religião, hoje em dia os pesquisadores falam, antes dos 16 anos, dar celular para os filhos é loucura. Prejudicará neurologicamente eles. E os pais devem proteger o cérebro dos filhos agora, para quando os filhos saírem de casa, o cérebro dos filhos protegerem os filhos depois. Vocês devem formar a consciência dos filhos de vocês. A formação da consciência tem a primazia sobre a informação. Mais formação de consciência e menos enxurrada de informação. O tempo em família é sagrado, deve ser protegido e cultivado. A família deve conseguir unir de maneira harmoniosa o uso dessas coisas com a soberania de Cristo. E assim vocês serão luz para o mundo. A família de vocês será a prova real da possibilidade de viver de maneira cristã, mesmo com as dificuldades de hoje. O desafio é grande, eu sei. Mas bem, nós padres também aqui, quantos desafios nós temos na situação da igreja, do mundo de hoje em dia. E Deus vai nos ajudando. Vocês têm as graças do sacramento do matrimônio para realizar com certa facilidade, mas de maneira eficaz, os deveres que o sacramento do matrimônio trouxe para a vida de vocês. Com a graça de Deus, o empenho dos pais, é possível restaurar e manter a realeza social de Cristo no coração de cada família. E seremos recompensados com o reino dos céus na vida eterna, reinando com Cristo Rei para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.